Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Vídeo diferente hoje aqui, um dia do nada, tive uma ideia assim, liguei para dois doidos, se conheceram em treinamento. Esse aqui é o Daniel. Fala rapaziada, beleza? Da onde? Automecânica Gomes, AMG Automático. Nosso amigo. Sou o Jefferson, Automecânica Gomes. Os dois são irmãos. Ah, enganei vocês, não é, né? Mas é quase. É quase, é é quase. A quase. gente é primo, cresceu Tem um grau de junto. parentesco. São primos e cresceram no ATF. No ATF, desde os anos 90. Mas é ano mineral ainda, né? Era o mineralzão, né? Aí, ATF raiz. Que é uma coisa linda. Uma coisa linda de se ver. Galera, é o seguinte, muita gente às vezes liga, manda mensagem, ou então o cliente traz o carro aqui e fala, mas precisa mesmo trocar o óleo da transmissão automática? E tem essa dúvida, né? Eu, inclusive, mudei muito a cabeça de um tempo pra cá, tá? Até eu era bem assim, relutante. Mas esses dois caras aqui, ó, trabalham com isso desde quando? Nossos pais desde os anos 90. Isso. Eu comecei em 2007. Você? 2006. 2006. Então já vamos aí Estamos quase 20 anos já. quase 20 na estrada. anos. Quase 20, fora todo o conhecimento, a bagagem que já veio dos pais. Sim. Eles começaram ainda a fazer câmbio de Opala, Chevette, Monza. E aqueles antigão dos V8, Os carros dos anos 50, 60. TH700, que mais que tem lá? Os Ford Tem antigos. Turbo Hydramatic, Turbo 400, Power Glide, TH350. Uma infinidade de câmbio. bom, eles vão falar um monte de código aí que nem eu sei, tá? Vocês não se sintam, putz, estou viajando eu também, beleza? Tá bom. Mas é câmbio de Landau, câmbio de... Ô Nina, para de andar aqui que você tá saindo no áudio, Nina. A Nina tá aqui, galera. Pior que ela foi pegar uma bolinha ali, provavelmente. Bonitinho. Câmbio de Landau, aqueles Monza, câmbios que tem que Chevette. estar na regulagem, senão ele não Exatamente. troca a marcha. Uma coisa que Puro ajuste. Uma coisa que os câmbios modernos têm, que ajuda, né, o reparador, é que a eletrônica, ela corrige algumas coisas que nos câmbios antigos você tinha que ter o conhecimento, tinha que ter ferramenta para ajustar, o manual que te instruísse como fazer o ajuste, senão o câmbio não funcionava. E a eletrônica, ela já consegue, por meio de sensor e informações, corrigir algumas condições de É funcionamento. igual a injeção eletrônica, quando saiu o carburador e entrou a injeção eletrônica. Você fazia um motor, você colocava ele no ponto, você tinha que ver se estava avançando ou não, você tinha que regular a carburação, ver se a declagem estava correta. Vamos lá para trás, hein? Tinha tudo isso daí. A cachorra está me tirando a concentração. Eu toco ela para fora. E tinha tudo isso, a mesma coisa evoluiu no câmbio, né? Sim. A mesma coisa. Se a Até gente mais, pegar né? os câmbios mais antigos aí, é igual o Jefferson falou, não tinha esse negócio de eu vou entrar com o scanner e aí a eletrônica vai corrigir um possível problema ou eu vou ter um caminho para seguir aqui. Era tudo feito teste com manual, com ferramenta específica, teste em bancada para validação. E aí você colocava lá, às vezes você tinha que saber regular um cabo, uma cinta, uma pressão do jeito certo, senão não ficava bom. O que a gente tem hoje, que é o scanner, para a época era o manômetro de pressão do câmbio. Então era o instrumento que você tinha para te orientar, para te dar uma ideia de como está o funcionamento interno. Então você colocava ali, conectava o manômetro, tinha a referência de funcionamento e dentro dessa referência você ia determinar se existe um problema interno ou não. Era o scanner da época. Era ele que dizia o Era ele que apontava lá para que lado você ia quando tinha um defeito no câmbio. Então tá aí, galera. Então eles conhecem bastante aí, tem bastante vivência nisso daí. E aí eu falei, velho, vamos falar de óleo, porque o pessoal tem dúvida se troca o óleo, se não troca o óleo. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre isso daí. Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas vai ser interessante. Se tiver um carro com 150 mil quilômetros, transmissão, vamos falar aí, vai, de 2010 para cima. Encostar lá para trocar o óleo da transmissão, como que faz? Tudo hoje em dia é procedimento. Não se deve pular procedimento. O cliente chegou com um carro de 100 mil, 150 mil, eu quero trocar o óleo porque ele está dando uma patinada ou porque ele foi mudar a marcha e deu um tranquinho. Você já tem que ligar aquele sinal de alerta e falar, opa, a gente faz a troca, desde que seja feito um diagnóstico para constatar
se realmente a transmissão pode receber essa troca de óleo ou não, porque daí ele já pode estar com um problema interno e a troca de óleo só vai agravar esse problema. Espera aí, galera. Ô, Marta, segura ali, né, hein? Ah, ela tá enchendo o saco aqui já. Ó. Ô, Lina, vai lá que eu também. Vai. Coisa linda. Então fica quieta aqui, vai, sossega aqui. Você gostou de mim, né? É isso daí. Vem, tá vendo? Vai, senta aqui, fica aqui de boa. Bonitão. Vamos? Vamos tentar conversar, vai. Aí vai pro procedimento, vamos ver se tem condições de trocar esse óleo. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Tirar uma amostra de óleo, entrar com o scanner, fazer uma leitura de parâmetro. Em algumas transmissões, não todas, você consegue fazer uma leitura da pressão da transmissão. Tá? Não são todas que você vai conseguir fazer isso. Aí você pode recorrer ao quê? Ao manômetro, para você aferir certinho essa pressão e fazer um diagnóstico preciso. Aí sim, tem o diagnóstico, não constatou nenhum problema na transmissão, procede para a troca. Porque tem casos que você pula essa etapa, o carro não sai do elevador. E aí a oficina absorve esse problema. Exatamente. Um problema. Você tem que identificar se a transmissão está em condições para que se faça a troca de óleo. Porque não é muito comum o cliente procurar para fazer uma manutenção preventiva. Então, na grande maioria das vezes, quando o cliente vem na oficina procurar diretamente a troca de óleo do câmbio automático, geralmente já está associado com algum sintoma que ele percebeu. Então, isso que o Daniel está falando do procedimento de você tomar algumas informações, fazer alguns testes antes, previne você de fazer um serviço no carro e evidenciar mais um defeito que ele tem. Aí, a partir do momento que você fez o serviço e o problema se agravou, aí você é responsável pelo todo. Então, você vai ter que arcar muitas vezes aí com um reparo de uma transmissão. É isso daí, galera. Então o pessoal da oficina tem que ficar realmente atento. O carro entra aqui, a gente também segue esse procedimento, tá? Scanner, se já tiver avaria, então, opa! Sinal vermelho piscando. Exatamente. Apaga e vamos andar para ver, né? Vamos Exato. ver, vamos dar uma chance, né? Vamos dizer assim. Mas ver o óleo, se não tá cheirando queimado, Se não tem limalha. Resíduo, principalmente. Todo esse procedimento, andar com o carro, sentir as importantíssimo. trocas de marcha também. E também o ideal seria o carro, né? Pousar na oficina, para vocês verem o correto, né? Pousar na oficina e no outro dia sair com o carro frio. Você fazer o procedimento, você fazer todo esse teste. Porque às vezes tem muita transmissão, vamos pegar aí um 5040 que tem muita ainda rodando aqui. 5040, do que é? Astra, Astra, Vectra, Zafira e... Daewoo. que mais? Nossa, a famosa Suzuki SX4, maréia que o pessoal Maré. tem medo. Ah, maré. Maré usa, Maré. Ele vem mudando ao longo Vou do fazer tempo. defesa aí, da mas- Maré, que é um carro excelente, viu? Só Mas já vou fazer a defesa aqui. Pronto. Deve ter uma, cara. quase isso, ele tem um GTI 180 Carrão, é máquina demais. blindado. Diga-se de passagem. Pensa na minha blindado. segurança. Pensa na minha Então o segurança. 5040 ele tem alguns sintomas que assim, muitas vezes ele apresenta o defeito frio. O cliente liga pra gente e fala, meu Daniel, Jefferson, eu tô com o meu carro aqui, cara, eu dou partida dele na garagem, eu tenho que esperar 5, 10 minutos pro carro esquentar, eu engato, eu rodo o dia todo e não me acontece nada. O carro não patina, o carro não dá tranco, Funciona mas- excepcionalmente. frio o carro não engata. Tem que esperar esquentar. Exatamente. Isso acontece muito por quê? Seria um câmbio a álcool? Carburado? E tem o afogador do câmbio, lá você tem que puxar. Deveriam inventar essa função, né? Afogador do câmbio. Então isso acontece muito porque o cliente ele não faz a troca de óleo periódica, o óleo vai perder propriedade, essa vedação que usa nesse câmbio é orinho, Sim. ela tende a ressecar. Mais rápido que o que é fundida, né? Injetada no... Exatamente. Então ela resseca, tá lá fria, ela fala, tô com preguiça, não vou Agora, trabalhar. tá muito frio, Tá frio. Tá frio. Deixa eu esquentar um pouquinho que eu vou começar a dilatar aqui, eu vou igual aplicar aquela essas dor marchas. nas costas de mecânico. Né? Exatamente. Tá passando que esquenta o corpo. A oficina só funciona no verão. Exato, no frio não vai. Não Então vai. tem muito disso. Aí a gente tem esse histórico nessa transmissão. E às vezes aquele defeito de frio o carro andar, esquenta, ele perde pressão. Porque aí essa vedação já está bem gasta
e quando esquenta, a Ela tendência perde do óleo eficiência, né? é afinar mais um pouquinho e ela perde eficiência. Vai perder pressão, não vai aplicar o pacote. E aí o cliente anda e começa a patinar, superaquece disco, e aí acontece aquele caos todo que a gente já azuladisco. sabe. Exatamente. É o tambor. Não, mas foi só uma semana andando assim, será que não, está mas eu só fui daqui ali no Acre e voltei. Imaginei. né? Por isso que é muito importante a gente estabelecer os procedimentos para diagnóstico para a troca de óleo do câmbio, porque não adianta você dar simplesmente uma volta no quarteirão. Eventualmente uma volta no quarteirão não vai te dizer nada, você vai sair do carro do cliente, o carro funciona excepcionalmente bem, você fala, bom, legal, aqui está tudo certo, eu vou trocar esse óleo. No dia seguinte, conforme o Daniel falou, o cliente pega o carro e já tem uma situação completamente diferente. Então, conforme você falou, é interessante que o carro até vire à noite na oficina para você pegar a condição dele quente, frio, não aquele teste de dar uma volta no quarteirão, tem que pegar a subida, descida, trânsito, submeter o carro a todas as condições que o cliente submete e coisas mais extremas ainda. Todas as condições de uso e aí mais extremo ainda. Porque é muito comum o carro chega, você dá uma volta e ele está bem. Aí ele esfria, a condição do carro muda. Já aconteceu isso comigo aqui já. Depois de frio, mudou tudo a situação. E se você já fez a intervenção no câmbio? Você trocou o óleo Aí, e falou para o cliente, não, era só uma troca de óleo que seu carro está resolvido. Você absorveu esse problema. Eu falei, absorve o problema, muitas vezes o cliente ainda entende a situação e fala, beleza, é um problema na transmissão, vamos lá, vamos reparar, vamos fazer. E a maioria das vezes ele fala, meu carro não tinha esse problema, e agora? Agora você resolve aí para mim, por favor. Trocar o favor. óleo veio o problema? Aí por que veio o problema? Porque foi virando esse... O mito de não trocar uma é que já a montadora já falava isso, certo? Sim. Óleo long life. Esse acho que eu acredito que é o maior dos mitos e o mais conhecido que a gente tem. Mais conhecido. Quando a gente fala de troca de óleo de câmbio automático. E aí não indica a troca. E até hoje fazem isso. Até hoje, é porque muitas vezes a montadora do veículo não é o fabricante da transmissão. Então a gente, quando vai fazer o reparo, a gente segue o manual de reparo do fabricante da transmissão. Não da montadora. Não da montadora. Montadora não fabrica câmbio também. Então muitas montadoras elas não fabricam as transmissões que elas aplicam no carro delas. Então quem vai reparar o carro, quem chega um carro desse hoje em dia, você tem que ficar muito atento a isso para você não absorver esse problema. Porque depois que você tiver com o problema no elevador, aí não tem mais o que fazer. Já era. Porque a teoria é a seguinte, se o óleo é long life, tá? Ele não requer troca, eventualmente esse carro vai dar problema quando estiver fora da garantia de fábrica. Então você comprou o carro zero, até que ele venha a dar problema, ele já não está mais em garantia. Não está mais. E uma coisa que é contrassenso, tá, legal, vou pegar o caso de um carro europeu aí. É aquele do gatinho que pula. Não vou falar a marca. Aquele gatinho pulando no capô. Se você for olhar no manual do proprietário, não tem manutenção para transmissão de óleo. Para óleo da transmissão, desculpa. Não tem lá período de troca. Só que o manual do fabricante da transmissão especifica o período. E o concessionário tem no estoque de peça óleo e filtro. Uma vez que o câmbio não requer manutenção, a título de que a concessionária tem estoque de óleo e filtro? Então, assim, é um contrassenso muito grande. Sim, e isso aí complica. Muitas vezes o cliente não entende. É complicado, galera. O mecânico se vê... Muitos mecânicos têm medo de fazer o procedimento, às vezes não indica para o cliente dele fazer isso daí, porque ele fala, não vou enfiar a mão aí não, que vai dar problema. Eu mesmo, minha cabeça veio mudando ao passar do tempo, né? A gente vem se atualizando, mas antigamente isso daí o pessoal olhava, assim, não quero. Eu já sempre gostei do problema, né? A gente não aguenta ver passando que pula mesmo. Faz a troca? Faço. Eu sempre fiz, nunca deu problema, né? Mas pode acontecer. Então, os procedimentos são ideais para... Sim, aquela coisa também, né? Antigamente, o carro com transmissão automática, poucas pessoas tinham acesso. Sim. Que era um item de luxo. Era um item de luxo, extremo luxo, né? Extremo luxo. Então, assim, hoje em dia, isso vem mudando. O luxo já é o câmbio manual, né? Exato. Mais caro que o automático. E é bom essa mudança. Então, o que o reparador ele tem que fazer? Ele tem que se preparar. Tem treinamento, tem curso, tem N coisas para você. Hoje a informação é muito mais acessível que há 10, 15 anos. É na palma da mão. Opa, então assim, a gente tem um pendrive lá na oficina que deve ter, sei lá, 500 manuais diferentes de transmissão automática.
Mas é 15 anos pesquisando e aí você entra no site lá da TSG e paga e baixa o manual e dá atra, então era muito pouco acessível antigamente. E hoje em dia você tem esse acesso maior. E aí o pessoal também tem que se ligar, a galera tem que se ligar no quê? O óleo é qualquer um? Eu posso usar lá o Dexon 6, que ele é universal, ele serve para qualquer transmissão? Serve para qualquer transmissão, Dexon 6? O Dexon 6 ele é um óleo que foi desenvolvido para caixas de câmbio da Chevrolet, pura e simplesmente. O que o pessoal confunde é porque muito multi-ATF bom contém o Dexon 6. Só que na verdade Ele atende o Dexon 6, certo? O ATF bom. O multi-ATF de boa qualidade ele atende o Dexon 6. Só que o Dexon 6 está contido lá, porque esse óleo ele é superior. Não que o Dexon 6 é tão bom quanto. Igual fala o Magno lá da M3 Treinamento, ó, o anjo passou, pegou a dica aí, o anjo passou. Gente boa, Magnão. Nossa, gente fez Magno, Marcelo e Quirino. Então assim, Dexon 6 não é óleo para que seja aplicado em todos os veículos. O Mercon da Ford não é óleo para que seja aplicado em todos os veículos. Na dúvida, segue o que o fabricante da transmissão te indicar. Por mais que pareça contrassenso, às vezes o óleo original que sai numa transmissão custa R$80 o litro e um multi-ATF de excelente qualidade custa 115. Então, se eu usar o multi-ATF de excelente qualidade, ele não vai trazer nenhum benefício adicional. O que o fabricante recomenda já é suficiente Para aquela função. Ele é feito para suportar o trabalho. Certo. Eu gosto de pôr sempre aqueles lá porque aguenta mais temperatura, sabe? Tem um desenvolvimento mais aprimorado. Eu gosto. Eu prefiro ter uma marca boa para atender todo mundo. Exatamente. Que não tá, vamos dizer assim. Porque, cara, se você for pegar cada especificação aí. É muita coisa. Antigamente não tinha esse. Não tinha nem. Você é da época, você lembra? Não tinha nem essa variedade de multi-ATF. Tinha ATF e Dexon 3. Acabou. Era isso que tinha. Era o sufixo A e o B. Dexon 3. Acabou. Então você não tinha essa sorte de hoje ATF. Tem uma infinidade de fluido, várias marcas e qualidade também. Toda hora vai mudando. Exatamente. Então, o pessoal tem uma transmissão nova mudou. Hoje a gente já tem fluido ULV, que é Ultra Low Viscosity, que é uma viscosidade ultra baixa, aplicada nas transmissões de 10 velocidades. Então as caixas elas vão se modernizando e o ATF vai acompanhando. Não dá pra ir lá e colocar um Dexon. Pegar o livrinho. O Dexon 6 ele virou um 530, né? Na dúvida, o Dexon 6. É o Coringa de todo mundo. O Coringa, 530. Põe 530. Esse câmbio eu tenho tido, Dexon 6. E o Volkswagen Dexon 6. Mas você fala, mas só tem? Você tem certeza que é isso? Vamos lá. Eu falei que eu tenho um para atender, mas assim, eu tenho um Dexon 6 bom, eu tenho o que atende o 09G bom, que vai atender também as caixas EF, outras montadoras, enfim. E aqui nem ele estava explicando, né? O Dexon 6 está aqui embaixo, porque ele está aqui em cima. Então ele pega daqui e vem fazendo tudo isso daqui, né? Exatamente. Atendendo todo mundo. Ele excede o Dexon 6. Não que o Dexon 6 está no mesmo nível dele. Então a gente tem que se policiar bastante, porque o fluido ele influencia muito na vida útil e no funcionamento da transmissão. A gente estava conversando agora há pouco na questão dos veículos Honda, né? Exatamente. Você pega um Honda aí, um CVT primeira geração, ele só aceita o fluido original Honda. Se você coloca outro, ele trepida, ele vai te dar problema. Eu até hoje, eu mexo pouco, né? Em vista de vocês, mexo pouco. Em manutenção aqui eu nunca achei outro para pôr. Aí tem um fabricante que o óleo dele, o multi-ATF, aplica. Eu não tenho coragem de pôr, velho. Eu prefiro não arriscar. Eu não arrisco. Eu prefiro vou não arriscar um original. E aquela coisa que a gente tem que entender. O fluido da transmissão no sistema ele é peça. Ele não é complemento. Ele não está lá só para lubrificar a parte móvel. Ele é parte do sistema no todo. Ele é peça. Tanto que assim, se exceder o nível de óleo, pode causar problema. Se não fizer o aferimento certo, esse óleo ficar baixo, ou ele vai patinar, ou ele vai dar tranco na hora de engatar. Pode te causar N problemas, então... Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem uma Passat, comprou esse carro e o carro veio feito a troca de óleo na concessionária, com nota fiscal, tudo certinho. Aí quando já estava chegando no período de troca, ele antecipou a troca,
deixou o carro para fazer a troca. Eu peguei o carro e fui só dar uma volta no quarteirão, tinha uma lombada bem, aquelas lombadas mais longas. Então eu acabei passando naquela lombada com um pouco mais de velocidade. Em vez de passar 20 por hora, eu passei uns 30, 40 ali, que era bem espaçosa. A hora que passou a lombada que eu fui acelerar para retomar, deu um vazio no DSG. E a hora que entrou marcha, mano, parecia que o motor ia pular de lá do cofre. Falei, opa, conheço o carro, isso daqui nunca deu tranco. O cliente nunca reclamou disso. Tem alguma coisa aí. 2 litros de óleo. Nossa. A hora que foi drenar, 2 litros de óleo lá dentro. Ó, o óleo subiu, o câmbio deu, né? Subiu o carro, a hora que desceu, não tinha óleo para pescar. Faltou óleo no sistema. Faltou óleo, deu vazio, e a hora que veio, a rotação estava alta, entrou a marcha daquele jeito, velho. Exatamente. Não é daquele jeito. E o óleo, como a gente estava falando que ele é peça, ele também tem a tecnologia dele, né? Quando a transmissão ela é desenvolvida, o fabricante ele desenvolve um óleo para atender as características da transmissão. Então não é simplesmente desenvolvido um óleo com uma cor bonita para colocar lá. Compreende um monte de coisa, hora de trabalho, estabilidade térmica, oxidação, o coeficiente de fricção que vai ter. Então existe um trabalho de engenharia muito grande até o fabricante falar este óleo é compatível com essa transmissão. Por isso que funciona, até funciona, mas você tem que usar, como a gente está falando, ou um multi-ATF de excelente qualidade, que você sabe que vai ter aquele pacote de aditivo que vai atender o trabalho do câmbio, ou o que o fabricante indicar. Ele vai até sobrar, depende. Exatamente. Na grande maioria das vezes, ele vai de uma sobrar. boa qualidade, sobra aditivo. É melhor sobrar, não tem problema. Exato. É aquele caso, antigamente, igual você falou, era só o Dexon 3. Aí outra pergunta que eu vou fazer para vocês agora. O óleo fica escuro mesmo, vocês estão... Outro dia o cara mandou mensagem, vocês estão trocando, mas o óleo de transmissão fica escuro mesmo. É normal ficar escuro? Eu vou fazer uma pontuação aqui. O óleo Diamond SP4, que é designado para as caixas Kia Hyundai. O boletim da fábrica diz que o escurecimento desse fluido em 10 mil quilômetros é natural. Certo. Agora, na grande maioria dos casos, escurecimento do fluido já denota alguma situação atípica. Então, porque eu troquei do meu carro, acho que em 2019, por aí. Roda um pouco, devo ter rodado uns 5 mil quilômetros, certo? E aí troquei de novo, tenho o quê? 19, troquei esse ano aqui, aí 3, 4 anos. Roda um pouco, mas às vezes né, a gente gosta de dar, né? Uma pisadinha, aquela... Foi assim que eu perdi o motor. Acontece, né? Perdi o motor. O motor não acompanhou o pé. Não acompanhou o pé, virou anel, virou aquela desgrama na castela. Então, assim, eu acabei trocando, porque o óleo oxida, tudo isso daí, acabei trocando e tal. Ele não saiu escuro. Ele não saiu escuro. Você pegava ali uma amostra de óleo, ele estava vermelho. O que a gente tem percebido? Veículos que têm o uso severo. Severo, o que a gente compreende? Por exemplo, muito tráfego, que é stop and go, anda, para. Onde a temperatura de trabalho do câmbio ela é maior, por conta que não tem uma eficiência tão grande de troca de calor, porque não tem aeração do radiador, enfim, ele tende a escurecer mais. Então a gente entende que carro de uso profissional, motoristas de aplicativo, enfim, o óleo tende a escurecer, porque ele exige um trabalho excessivo do óleo. Dentro das condições de uso normal, você vai trocar óleo de um carro com 2, 3 anos de uso, até 4 anos, que ele sai com aspecto de óleo não diferente do novo. Bom, tem carro que a gente vai trocar e fala, o óleo desse carro tá bom. Tá bom. Geralmente os carros rodam mais estrada. Na grande maioria. Isso daí às vezes é 4 anos de Aí uso. acaba com aquele mito também, né? De o carro tá com 200 mil, não compra. Mas se for só estrada é Se melhor for do que um só carro com estrada, 100 mil rodado aqui dentro da 100 cidade. mil é melhor que um carro com 60. Tá castigando demais. Então tem isso, e a gente às vezes atende carro de aplicativo lá na oficina, quando o óleo desce parece que é uma graxa. E pra limpar? Cara, você usa Aí você tem que fazer aquele trabalhinho, que já é um procedimento técnico, não é mais só troca de óleo. Sim. Pelo menos o motor acompanha muito isso, câmbio automático não é simplesmente a troca de óleo, você tirar um óleo e colocar outro. É todo um trabalho técnico. Desde você falar, esse câmbio tem condições de ter o óleo trocado, a você falar para o cliente, infelizmente o óleo aqui eu não vou trocar porque já tem um problema.
Então você vai fazer todo esse trabalho. No caso, que nem o Daniel apontou, aí a gente já faz aquele trabalho de limpeza interna do câmbio, que aplica um produto próprio para fazer a limpeza. Depois disso você vai colocar uma quantidade de óleo limpo para tirar resíduo de óleo e produto. Depois vai aplicar o fluido adequado. Em alguns casos você coloca um aditivo complementar de marcas conhecidas para poder melhorar a eficiência. Então é todo um trabalho, não dá simplesmente para você fazer uma coisa plug and play, né? O aditivo, a indicação deles, eu uso aqui, tá? Não são todas as transmissões que eu vou usar, tá bom? É igual a gente fala, tem que estar mais escuro, a gente vai tratar desse jeito e aumenta a vida útil dele, né? Sim, não dá. Você sente o E efeito. algumas coisas ele ainda corrige. Ele ainda consegue corrigir algumas pequenas falhas, tipo uma solenoide com emperramento, uma válvula de gaveta, ele consegue corrigir isso aí. Não que usa para reparar se você já tem um problema de embreagem, ou uma planetária, um tambor. Isso aí não, isso aí esquece. Mas em alguns casos, alguns pequenos problemas que o cliente constata para a gente, com essa ferramenta você consegue resolver. Isso daí é legal, é bacana. Já vi a eficiência do produto. Outro dia eu peguei uma Tiguan, o cliente tinha feito a troca de óleo, aí eu tinha feito muita coisa no carro. E o carro não ficou bom. E realmente o carro não ficou bom. O cara tem o carro, pegou o carro com 20 mil quilômetros, o carro estava com 80 mil. Falou, eu vendo, eu faço uma boa revisão, vou fazer uma boa revisão. Foi numa indicação na cidade dele, e daí ele falou, meu carro não era assim, meu carro não tinha barulho, meu carro não falhava, meu carro não dava, meu carro hoje eu tirei da oficina, parei na garagem, estou esperando o dia do agendamento para trazer aqui, eu não andei mais com o carro. Resumindo, foi refeito muitas coisas, o carro ficou legal. Daí ele falou, Cris, óleo da transmissão. Eu falei, dá pra ver que foi trocado, não foi aquela troca. Aquele óleo de sacrifício que você fala, que a gente vai usar um óleo para sacrifício. Exatamente. Será que foi feito? Pelo jeito não, mas isso daí dá pra você não ter, porque a conta do cliente foi ficando extensa, alta, né? extensa, porque às vezes a gente vai tratar com a mecânica inteira aqui, foi amortecedor, muita coisa. Falou, não, vamos fazer. Aí eu indiquei para ele, falei, vamos fazer então o processo de limpeza, vamos aditivar isso, aquilo. Beleza, beleza. Eu falei, olha, tem um produto também que a gente está usando no motor, eu estou vendo o motor ficar com bom resultado, ruído. Já vamos fazer então, porque a tua intenção é ficar com o carro, vamos fazer isso daí, deixar com um óleo legal, bacana. Fiz o processo no câmbio e no motor, inclusive de lavagem, tá? Põe 3 litros lá, coloca o flush, põe 3 litros de óleo, bate lá mais uns 20, 30 minutos. 3 litros parado em marcha lenta, não vai fundir motor, entendeu? O motor é mais fácil de drenar do que a transmissão, né? A transmissão é mais chata. Um processo de drenagem de eficiência. E aí, põe óleo para fora, aí óleo top, aquele aditivo bacana no óleo. Meu, o barulho do motor zero, fica gostoso. Não que o motor tinha problema, mas diminui o barulho original do motor, fica mais suave. E os TSI, né, que é barulhento. É barulhento, bicho. E na transmissão, mesmo esquema, foi feito o flush, colocado aditivo, tudo. Cara, as trocas de marcha do carro, antes, quando ela entrava, ela dava uma patinada. Ela trocava, não que o giro subia, mas você sentia que o carro aquela não pequena barrava, deslizada, né? Não tinha aquela pegada, né? dá aquela deslizadinha. A troca fica rápida e, mano, o carro agarrando. Gostoso, uma em cima da outra ali, legal. Isso numa Tiguan. Um outro caso foi um Jetta 1.4. Carro do cliente, acho que 16, por exemplo. Acho que era 2016, 80 mil quilômetros. Faço, não faço. Cara, faz, é bom e tal. Fez o serviço. Esse daí só foi a troca, como troca de fluido, não a limpeza com flush, mas os óleos de sacrifício lá pra gente limpar a transmissão. Trocar o total, né? Vamos dizer assim. Quando o cliente retornou para fazer outro serviço, falou, as trocas de marcha do carro é outra, agora é bem mais rápida. Sente, o cliente sente. O carro vai ficando, as trocas vai ficando... É eficiente, é um produto que é eficiente. É o que a gente está falando, óleo é peça. Peça. É exatamente isso, ele faz parte do sistema. E tem que ser trocado. Exatamente, tem que ser trocado. Tem que acabar com esse mito de que o óleo na transmissão automática não troca. Não se troca em que situação? Quando o carro já apresenta um problema na transmissão. Aí beleza. Aí você não troca. mexer no câmbio. Exatamente. Aí você vai ter que fazer todo o reparo da transmissão para corrigir o problema. Situações pontuais onde você fazer uma
troca de óleo, um trabalho no câmbio, consegue melhorar a condição de funcionamento. Exato. Isso vai ser constatado dentro daquele diagnóstico que... Às vezes, para uma pequena trepidação também tem uma ferramenta líquida para você aplicar. Em algumas situações ela corrige, você não vai precisar abrir a transmissão e fazer o reparo, mas em casos específicos. E aí como que você constata isso? Conhecimento técnico, procedimento. Buscar conhecimento, fazer treinamento. Outro dia o cara ligou assim, mas eu... O cara mexeu com essas partes de transmissão, tava querendo uma dica, eu falei, cara, eu vou fazer um treinamento disso daí, aí você vem aqui, disse, não, cara, mas putz, eu já conheço bastante disso, não preciso de um treinamento. Eu falei, meu, eu mexo com motor TSI há mais de 10 anos. Outro dia eu fui num treinamento e aprendi coisa pra caramba. É igual a medicina, não para nunca. É constante, tudo muda. E outros defeitos mudam. Vai passando o tempo, aquele outra defeito coisa, que a gente estava conversando lá da R4 lá. A gente corrigia de uma forma, hoje já não é demais. Já não é. Tem mais ações complementares para você fazer. É o mesmo sintoma, problema diferente. Exato. Quantos carros você já pegou, o mesmo sintoma, era tal peça? Veio terceiro, Matei. é isso aqui, já vai lá direto. Você vai lá direto, você faz, ficou a mesma coisa. Aí, velho, aí isso é. O que a gente tem que pensar? Que vou usar o câmbio no nosso caso aqui. Ele está ganhando quilometragem, então está tendo desgaste. O desgaste a 10 mil quilômetros era um, a 40 era outro, a 90 são outros. Então a gente tem que ter esse raciocínio de que não existe uma receita, uma fórmula para você fazer reparo. Receitinha de bolo que vai dar certo. Cada caso tem que ser analisado individualmente. E outra coisa que a gente estava falando aqui também, segue o que as grandes empresas te orientam. Porque a gente estava comentando aqui de casos que antigamente era comum, não sei se hoje a gente vê muito isso, mas mudar o tipo do óleo. O câmbio está com defeito, eu vou tirar esse ATF e vou colocar um óleo mais grosso. Exatamente, para maquinária hidráulica, que é uma coisa que acontecia. Vou colocar um bardal. Então, assim, isso aí na verdade você está matando o câmbio e atestando que você não conhece nada. Desculpa, mas é muita engenharia até chegar num óleo ATF específico para a gente aleatoriamente, eu acho que isso serve. Hoje tem uns produtos que atendem àquela circunstância. Exatamente. Aquilo, ele vai trabalhar naquilo. Ou uma situação que a gente está com um 6T30 lá na bancada, já tinha sido reparado por alguma oficina. 6T30, do que é mesmo? Linha GM, Spin, Cobalt, Onix. Foi daí que nasceu o Dextron 6. Exatamente isso. Daí vem o óleo mágico. Tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Não precisa dos defletores aqui. Tira isso. Eu vi o Star. Tá os parafusos lá no lugar, mas não tá o defletor. Então assim, será que o fabricante da transmissão, um corpo de engenheiro gigante, não tem o conhecimento para poder... Não tem esse conhecimento, será fala que assim, testaram? Não precisa esse defletor aqui? Ou quem foi tirar esse defletor de lá, ele não pensou qual que é a função daquela peça? Se aquela peça está ali, ela tem uma função específica. Tem uma função específica. Então não é simplesmente, é porque estão falando, eu vi no YouTube, eu não criticando, porque a internet está aí e ajuda, muita gente, mas tem muita gente que não tem informação e passa qualquer coisa. E aí a informação errada acaba virando a verdade absoluta. Então a gente teve que lidar com muito mito dentro da transmissão automática, que se criou por falta da informação, porque se você for ver no início dos anos 90 até ali meados de 2005, a informação para o câmbio automático ela era muito restrita. Sim, restrita. Né? Era muito restrita. A gente pegou uma época... Você contava nos dedos as oficinas de transmissão automática. Os nossos pais trabalhando, a informação chegava via fax. Você precisava de um disco de fricção, por exemplo, colocava na folha, você desenhava lá, tal, mandava via fax, a pessoa do outro lado ia ver o fabricante, colocava lá, existe a peça. Você entendeu? Tem, não pra tem, você ver tem que o encomendar. nível de dificuldade que era. Era muito difícil. Já hoje a gente pega o primeiro celular, câmbio que eu abri foi um Corolla, que não quebra, certo? E o meu curso foi o manual dele. Exatamente. O manual, abri, carro de cliente, tem pressa? Não, deixei. Andou. O cara ficou com o carro mais uns 4, 5 anos, rodou uns 120, 130 mil com aquele câmbio depois que eu fiz, rodou bastante, hein? Andou, perfeito. E é aquela coisa. O carro sabe que ele tinha um problema de folga no pacote, cara. E tem aquele mito. Aí fritou o pacote, o carro Não tinha sei 60 mil quilômetros.
Você pega aqui também assim, ah não, câmbio depois que fez não presta mais, motor depois que reparou não já ouvi presta falar mais. isso daí. Mas assim, se existe um reparo e você faz da forma correta, eu posso até estar sendo ignorante agora de estar falando dessa forma, mas se uma transmissão chegou pra gente reparar e ela andou 150 mil, Ela vai ter que ela andar, vai mais ter que 150 andar mil. mais 150 no mínimo. Teoricamente ela está saindo nas mesmas condições que ela saiu da fábrica. Exato. Por isso que tem todo um procedimento, você compra os discos, não é só ligar lá, ó, eu quero os disquinhos de composite, mais um jogo de juntas e etc, etc. Qual é a marca desse produto? Quem é o Chegou, fabricante desse produto? pega o paquímetro, mede, Média olha o folga. manual, vê a folga que está descrita lá no manual, opa, deixa eu conferir. Conferiu, aplicou, deu certinho? Então não tem por que dar errado no carro. A não ser que tenha alguma outra situação, uma parte eletrônica que de repente você não conseguiu pegar um defeito, a injeção defeituosa também causa um problema na transmissão e automática. leva muito diagnóstico equivocado de câmbio, viu? A gente já pegou, Muito. já pegou DSG com problema no corpo de borboleta que condenaram o câmbio do cara e não era. Não era. Caramba. Porque o carro não trocava as marchas. Chegava a uma certa faixa de velocidade ele não desenvolvia, não trocava. E, era um E corpo não de tinha nada a borboleta. ver com a transmissão. O Era um motor problema. não tá avançando a aceleração. É porque o câmbio ele depende de informações do motor, ABS, carroceria para ele funcionar. Ele não é um sistema autônomo. Ele é escravo. Por ele sozinho, só. é. Ele responde a informações que chegam para ele. Se a informação chega corrompida ou chega errada, ele pega aquela informação e trabalha com aquilo. Então, no caso, a informação da posição de borboleta estava errada. E ele se comportava respondendo o que o módulo enxergava lá. E o carro passou por uma oficina, condenou o câmbio, o cliente não ficou muito confortável com a situação, levou pra gente, a gente fez o diagnóstico e falou, não, aqui é o corpo de borboleta, tem problema. Tanto que ele nem acreditou, ele falou, não, mas não pode ser, o câmbio tá tranco, pode ser isso aqui. Senhor, vamos corrigir aqui o problema que está evidente. Tem que primeiro corrigir o problema. Exato. Vamos ver o problema que está evidente. Se eventualmente, depois disso corrigido, o câmbio ainda tiver a situação, a gente vai diagnosticar o câmbio. Já Por hora, a gente vai fazer pegamos, isso já aqui. pegamos defeito também, você já deve ter pego muito aqui no Jetta 2.5, que fazia aquele barulho ensurdecedor na tampa de válvula, Ah, tá. que rasgava a membrana lá. É, a membrana do PCB. Já foi cliente lá, ó, me indicaram vocês, me cobraram X mil reais para fazer o câmbio do meu carro, falou que o barulho é no conversor. Tá aí, faz o câmbio. Se você chegar nesse valor, tudo bem, porque você foi indicação, se conseguir fazer menos... Pô, mas como assim tá aí? Já desmonta meu carro, toma meu dinheiro, é Silvio Santos? Fácil assim, né? Aí a gente foi fazer o diagnóstico e falou, não, seu barulho é isso aqui. Quanto que eu gasto? 20 vezes menos o X que você tinha aí para gastar. Não, não é. O cara ainda duvida, né? Exatamente. O cara ainda duvida. Tá bom, Aí vou você- te cobrar o que você disse. Eu vou te cobrar o que você quer Vou te cobrar. cobrar 15 pau e vou trocar só isso aqui, tá? Vou gastar 50. Exatamente. Aham. Então tem muita coisa, muito problema que se apresenta como sendo de transmissão, que não é a transmissão. É. Injeção eletrônica e mais um monte de coisa. Porque a transmissão ela funciona uma coisa que chama controle de carga. Então ela responde, por exemplo, o conforto que ela vai transmitir para as embreagens, o tempo. Tudo isso deriva de informação que chega do motor. Uma coisa que acontece muito, esse é um assunto que é muito polêmico, mas vamos entrar nele. O GNV. O GNV é uma questão. Por quê? A transmissão, ela é igual a tabela de Excel. Ela faz um monte de contas e no final tem uma expectativa de resultado. Isso, os dados de motor e de câmbio são casados. Quando você coloca o GNV, você altera os valores. Tudo. Principalmente o valor real, porque você tem uma perda de torque ali no motor. Então o câmbio não sabe lidar com essas informações não. Então teve muito cliente, tanto que o carro GNV com problema de câmbio a gente Não atende. não atende. Infelizmente não tem como. Ah, mas o meu é geração 5, multiponto, tem um emulador aqui. Falei, então, senhor, uma das razões é essa. Mas GNV não é aquele negócio que usa no fogão? Eu gosto de usar ele para fazer uma fazer massinha, uma tulipinha. né? Assar um negocinho. bolo, Eu curto né? a tulipinha. É bom pra caramba. É isso que o pessoal tem que entender. E assim, você tem um sistema que é caro para fazer manutenção. Sim. E aí você vai colocar um negócio para gerar uma certa economia Exato, que ilusória. no final vai ser totalmente ilusória. E qual que é a manutenção mais barata que a gente tem no sistema do carro todo? Óleo e filtro. Óleo e filtro.
Então, o que é mais barato, entre aspas? Você fazer a manutenção periódica da troca de óleo na transmissão ou um motor que seja e gastar aí, vamos falar de transmissão mais barata na faixa de R$ 1.300, R$ 1.500 uma troca da forma certa, ou você falar, não troca, vou andar e aí seu carro com 100 mil ele dá um problema, você gasta 10, 15, dependendo do carro, 20 mil reais para você reparar na transmissão. Geralmente é a média de 10% do valor da transmissão. Exatamente. Então você recebeu o orçamento da oficina lá. Às vezes a oficina vai colocar, às vezes, 10 litros, 12 litros, depende o processo que vai ser feito lá. Vai consumir óleo. Em alguns Vai por casos, filtro, tudo. Aí o cara fala, nossa, mas tá caro. Meu amigo, isso é 10% do valor, se dá um problema. em alguns casos, o preço de uma transmissão nova excede o valor do carro. Por exemplo, Mercedes-Benz, ela usa uma série de transmissão que pega desde os modelos mais baratos até os mais caros. Aquele DSG deles, DSG não. É, o automatizado deles. 180 mil reais? Exatamente. Então, em alguns casos, ele excede o preço do carro que ele equipa. Exatamente. A45. Liguei pra ver. E o que é mais fácil? 180 mil reais. 180 mil reais. É mais fácil você fazer a manutenção preventiva do que a corretiva. Que é corretivo. Muito, infinitamente. Você não vai gastar 180 mil reais de óleo. Olha só, a gente comprou de uma loja, esse carro bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou na loja, na oficina do cara. O carro saía da loja, ô Cris, tô mandando o guincho descer aí. Deixa o carro aí. Às vezes o cara ia tirar do guincho e já ouvia o problema dela já. Deixa aí, amanhã eu testo. Já testava gravando já. Colocava ré, meu amigo, mas vinha ali um tranco, uma arranhada de marcha. Fatal. Primeiro engate da ré. Você podia ir pra frente. A hora que você ia manobrar, botava aquele tranco. Fizeram programação, fizeram isso, fizeram aquilo, mas nunca fizeram a troca do óleo da transmissão. O que acabou resolvendo? Devolve o carro. Não vai resolver? Devolve o carro. Outra coisa importante como óleo, a qualidade do filtro que você vai aplicar. Exato. Eu vou falar de um caso de um carro dos anos 90, que é válido até hoje. A Mitsubishi, ela tinha uma van chamada Expo ou Space Wagon. Era uma vanzinha que veio importada para o Brasil. Ela usava uma transmissão F4 a 23. Tá. Esse câmbio era o pesadelo de qualquer reparação aqui. Qualquer um que chegasse com uma Expo ou com uma Space Wagon para ser reparada com problema de câmbio, era mecânico pulando embaixo de bancada. Porque era um pesadelo, o carro não ficava bom, o câmbio não funcionava direito, fizesse o que você fizesse. Qual que era o grande problema? O tipo de filtro que aplicava. Por que nesse caso? Porque a válvula de mudança, ela não tinha pré-carga de mola em nenhum dos lados, no corpo de válvula. Então era o próprio fluxo do óleo que posicionava. Posicionava ela. E só existia filtro asiático da péssima qualidade lá no meio dos anos 90. Então o volume de óleo, a capacidade de admissão dele era diferente do original. Só que assim, a gente conta isso em 3 segundos aqui, mas é uma coisa que você chorou um mês, lágrimas de sangue. Exatamente. Você entendeu? A mesma coisa serve hoje. A gente tem transmissões como da ZF, onde o filtro ele é estrutural, que a importância que seja um filtro original, ou de um fabricante alemão de boa qualidade, Primeira linha, que você sabe que fornece ali para a montadora. é essencial para você ter um resultado de funcionamento pleno. A gente não pode se deixar seduzir pelo preço. Não. Porque quem paga essa conta sempre é a oficina. E A conta do erro vem para a oficina. Nesse caso é assim, infelizmente em alguns casos para transmissão, o caro é o que é o bom e que vai resolver seu problema. Não tem vou comprar o filtro porque é baratinho e não vai dar problema. Vai dar problema. Qualidade não é negociável. Não tem o que fazer. CVT de Corolla, troca, olha. Troca. Bom. Troca. Deve trocar. Tem um amigo nosso aí em comum que eu fiz uma transmissão do Corolla para ele, porque antigamente a gente falava, né? Corolla não quebra. Era o mito do Corolla. 2021 o carro. Correia de CVT, espatifou. Desintegrou. Carro de aplicativo, rodou muito, nunca fez a troca do óleo, quebrou. Sentra também a gente entregou ontem na oficina o carro com 195 mil quilômetros, nunca tinha feito a troca de óleo em 2012. A correia do CVT simplesmente esfarelou. CVT, velho.
CVT com a se 30 roda muito- aplicativo, não troca com 30 mil. Exatamente. No máximo 40, No 40 você já tá máximo. arriscando. Você já tá já O extrapolando. CVT ele é o exatamente. câmbio mais extremo quando a gente pensa em atrito de Atrito, componente. é Ah, muito tem grande. mais mais extremo. temperatura, porque o atrito Mas ali não. é ferro com ferro ali. Você entendeu? Exatamente. Então o óleo tem propriedade lá de transferência de força. Por exemplo, tem até um documentário muito bom no Discovery Channel de quando a Nissan estava desenvolvendo ainda o câmbio CVT para aplicação em veículo leve. Então, assim, a propriedade do óleo, sob extrema pressão, que é o momento que ele está em contato com a face da correia e a polia, ele solidifica para transmitir movimento e quando não tem mais aquela tensão, ele volta a ficar fluido. Para você ter uma ideia de como ele funciona. Nossa. Aí a pessoa anda com o carro, não troca óleo e fala, não, mas tem óleo lá, tá no nível. Ou né? põe o mais barato. Nossa senhora, R$120 um litro de óleo. Não, põe de 40 aí que vai funcionar. Então, olha Não o vai tipo funcionar. de trabalho que o óleo exerce. Então não é só fluido, Peça. peça. É peça, galera. Exatamente, é peça. E a gente tem N exemplos lá na oficina. Nossa, tem carro que a gente vai reparar que fala para o cliente, impossível. Não tem como. Eu pego aqui, eu já peguei um Jetta com 40, os 09G, mudou, né, agora. Qual que é a nomenclatura dele? O 1.4? Usar... Nossa, agora eu TF. Ele mudou, mas vamos lá, vamos dizer, grosso modo, o mecânico conhece ele como 09G. vamos dizer, 09G, Mas ele é uma variação 09M. 09M. Isso mesmo. E, cara, 40 mil quilômetros. Trajeto do cliente. São Paulo, Osasco. Osasco, São Paulo, em horário de pico. O óleo, velho. Mais escuro que minha camisa. É porque a gente tá entende que é o uso extremo. O uso extremo. E o cara ainda na dúvida. Eu falei, meu, você tem que trocar esse óleo. Mas e a correia dentada? Eu falei, não, tua correia dentada ainda dá. Ela vai durar mais 2 anos ainda. Tá no período, pode ficar tranquilo. Vamos fazer o óleo. Tá perigoso aqui já. Sai muito mais barato. E isso às vezes não dá na mão desse dono de carro. Exato, vai no dá próximo no cliente. próximo, tá? Aí o cara fala, não, eu tive o carro, usei, nunca troquei, não deu problema. Usei 5 anos, mas quando você comprou, eu tirei 0. Tava dentro Vai do prazo da dar no garantia. próximo, entendeu? E tem aí uma galera que cuida, tá preocupada Sim. em entregar um carro bom pro próximo, tem. Mas tem muitos que também não se importam com isso. Não, fala assim, dá um tapinha aí porque eu vou vender. Se a gente vender Sim. bons carros, a gente compra bons carros. Se isso Sim, virar uma cultura. se isso vira uma cultura, Você ótimo. vende um carro bom e compra um carro bom. Então, assim, a gente deixa. Aí vai acabando aos poucos com aquela história do restinho de rico. Por que o restinho de rico? Porque o primeiro dono tinha muito dinheiro, trocou o carro assim que acabou a garantia de fábrica, o segundo dono descobriu que era caro manter, usou até aparecer um problema, e o terceiro é aquele que tem que pagar todas as é o contas. que vai pagar todas as contas. Quando chegou no terceiro, virou o restinho de rico. Que ele não consegue nem usar e nem consertar. Aí eu aproveitei muito. E na maioria dos casos, dependendo da manutenção, você chega no valor do carro. Dependendo do carro, você chega no valor do carro fácil. Chega fácil. E aí acaba não compensando. Aí você realiza um pesadelo de comprar o carro que você tanto quis. Exatamente. Então, se todo mundo se conscientizar, beleza. Vai todo mundo andar pra frente, né? Todo mundo andar pra bacana. E uma manutenção tão simples, né? Que é troca do óleo, uma coisa que é natural, não deveria... Porque, vamos dizer assim, por uns 4 aninhos, 4 anos. 4 anos, vai bem. Depende do uso, né? Depende do uso. Tirando aquela questão do uso Exatamente. severo, carro de aplicativo, carro de transporte particular, Se é um prazo carro ideal. de uso convencional, Brasileirinho, pegou um carro que tá todo dia ali na Pauleira, o quê? Uns 2 anos? 1 ano? 2? se você fizer uma conta, vai Tem que ver o quanto ele esbarrar roda, nisso, né? exatamente. Quanto roda. Porque a média do brasileiro é 15 mil por ano, em média. Certo. 2 anos, 30 mil quilômetros. Já é interessante. Já A entendi. maioria dos fabricantes que discriminam, você vai achar ali entre os 40 e os 90 mil. Que bate mais ou menos com a faixa de tempo dos 4 anos. É igual a DSG, né? Fez o launch pra arrancar, é 5, né? Aí você tem que trocar o óleo. 5 arrancadas tem que trocar. Fica a dica aí pra galera. Os track day aí. Fez 5 launchzinhos na arrancada no domingão passada. 30. Vem pra cá trocar o óleo. 5 cutucadas no acelerador já vem pra TSI Car, E, ó, senão o bicho Faz, pega. hein? E nego faz fácil isso daí. O óleo Faz, tá lá opa. cozinhando. Mas eu preciso trocar o óleo? Tá ruim assim?
Ruim vai estar a hora que quebrar, né? Na hora que quebrar, se você vier até a minha loja para fazer o reparo, para mim vai estar bom. Vai tá bom. Tá ótimo. Infelizmente a verdade é essa. Então pô, a galera tem que se conscientizar disso. A manutenção mais barata que existe em qualquer carro, óleo de motor e filtro, e óleo de transmissão. E filtro quando tem a possibilidade de trocar, né? Porque tem algumas transmissões que o filtro é interno, você não vai ter acesso. Você não vai ter acesso. Você não vai abrir o câmbio para trocar um Mas filtro. quando a gente tem esse tipo de construção, o filtro já é feito para acompanhar a vida útil do câmbio. Exatamente. Aí Então, onde compensa entrar com o produto. pra exatamente. poder- Aí o flushing vai fazer aquele trabalho legal lá de dissolver aquelas coisas que estão Já saturando. perguntei, o filtro. vocês já fizeram o flush e abriram o câmbio para ver? Já. Parece que saiu da fábrica. Não é mito. Funciona de verdade. Fica limpo, fica bonito. De verdade. Se você Dá abre, para fazer no CVT? no CVT não é indicado. Por conta da aditivação do fluido. Existe. Uma paradinha ali no elevador, ali, quietinho. O problema é a mesmo. né? É o meu mesmo. Se a gente for seguir o... Se der ruim, depois a gente abre. Se a gente for seguir o que diz a técnica, melhor não. É melhor não. porque o CVT Mas a suja muito. aditivação tem. É. Sim, Aquela ferramenta lá tem. Existe um produto da Wins, salvo engano aqui, se eu não estou trazendo informação equivocada, que ele permite um flushing que ele permite, ele não é dedicado, mas você pode usar ele para fazer flushing na transmissão CVT da Lubguard, se não me engano. Falei Wins, mas é Lubguard. Que permite você fazer a limpeza do sistema CVT. Ele não é dedicado, mas é possível você utilizar. Esse fabricante tem mais de 40 anos de existência nos Estados Unidos. Então, assim, é uma informação que você pode confiar. Não vai pegar isso, pode CVT, colocar qualquer coisa lá. Não, vai buscar, vai se Vai informar. buscar Hoje a informação. informação tem aí, então... E bastante. E até no próprio site, né, dos fabricantes, Sim, você tem é. informação lá certinha. Então, é aquela coisa, ficou uma coisa legal, porque antigamente tinha aquele negócio, né, mecânica é picareta, pedreiro é tudo picareta, e hoje em dia a internet trouxe isso para o nosso lado também. Falou, olha, a gente trabalha com processos aqui, tem um procedimento certo, Com técnica, eu ferramenta. uso tal ferramenta, tal marca de peça. Se você entrar no site aqui, que é um fabricante americano, você vai ver que atende todas as transmissões que existem no mundo praticamente. Então tá tudo lá, não tem... O mecânico ele saltou de nível, né? Porque Exatamente. Era uma coisa meio... Era uma coisa discriminada. Era antes, meio né? marginal, né? Desculpa falar, mas antigamente era assim, mecânico é marginal, é burro, que não estudou. Não e só tinha nada sobrou- para fazer, virou mecânico. Virou Não mecânico. conseguiu fazer nada, virou mecânico. E Era hoje a assim. gente estuda aí a nível de medicina, porque a gente não para. Não para. A gente lida com um sistema complexo. Com sistemas que têm uma tecnologia embarcada absurda. Que tá mudando sempre. Nossa, toda hora. Sempre. Antigamente era um modelo de carro a cada 10 anos. Hoje Hoje as não, variantes é. saem cada 15... E scanner, que você fala assim, 15 não, meses. comprei esse aqui, eu paguei 20 pau, daqui 4 meses já lançou outro, aí você vai atualizar, o seu já não tem aquela já atualização. Faz, aí, E aí, taca velho, investimento. Taca investimento em scanner. E nenhum faz tudo. Não. Tá? Não Tem que ter um adianta. pouco de cada. É outro mito também que, se eu tiver o bom de 50 mil reais, Não, vai atender não tudo. adianta, Não existe a função super apagar defeito no scanner. Exato. Se você aperta, ele vai embora e volta a funcionar. É, acabou. Que é aquela história Não. também, às vezes ou muito por falta de conhecimento técnico de como funciona o sistema, ou porque acha que é assim, não, eu vou passar o scanner e vou resolver o problema. Aí o carro chega lá, tem gente que entra com o scanner, sensor de velocidade de saída. Troca o sensor. Mas você foi lá acompanhar o fluxo de dados? Você viu se ele realmente está funcionando, ele está fazendo a função dele? Se a embreagem freou na hora que ela tinha que frear? Porque Com a velocidade de entrada? qual que é a lógica que o câmbio usa, alguns deles? O sensor de saída está com um problema. Por quê? Porque houve uma rotação excessiva, logo ele tem problema. Só que ele não conhece a embreagem. Exatamente. Ele só conhece o sinal que o sensor gera. Sinal, ele só vai te dar a dica dali. Aí ele fala, olha, o limite máximo de RPM para essa circunstância é 1000, deu 2500. Então o sensor tem um problema, lógico. Então o scanner, ele praticamente ele te diz o que não é, não o que é. Fala, amigo, aqui você não vai, tua linha de raciocínio tem que ser essa daqui. Ele te orienta. Ele é uma bússola.
Aí você tem que juntar técnica, informação e equipamento para fazer o complemento do diagnóstico. Isso aí. Porque senão você vai trocar uma caixa de sensor e falar, olha, E lote aí- ruim, E manda a mais embreagem- 1000. E a embreagem está com problema. Você tá com o pé lá embaixo no acelerador, 5.000 giros, e o sensor Peguei tá o com lote de problema. sensor ruim, já tô no centésimo. O sensor que tá com pau. Temos problemas hoje de peça, certo? Dá muito problema de peça de má Tem, qualidade. rapaz, em geral. Tá em geral. Quantos câmbios nós tirou do Zafira? 3? 3. Sabe que assim, ó, final do ano passado, foi, né? Final do ano passado. Foi. Chegou uma leva de carro para fazer assim, Zafira, Astra e Vectra. Só tinha isso dentro da oficina. Aí compramos lá, da marca que a gente sempre aplica, nunca Sempre teve usou. problema. No problema. Pô, foram 6 carros feitos. 3 a gente botou no elevador, botou o câmbio, aferiu o óleo funcionando, uma gotinha. Aí um olha pra Você cara fica do outro rezando e fala pra ter assim... derrubado no câmbio na hora de colocar. Gorfou, deu uma gorfada. Aí você fica assim, né? Não vai ser lá, não vai ser no retentor do conversor. Vai sendo do semi-eixo. Mas, sabe, aí você fala, puta, vou ter que baixar o quadro de novo, vou ter que tirar tudo. 3 transmissões a gente teve que remover. E assim, sempre comprou da mesma marca, sempre aplicou da mesma forma. E aí foi engraçado que a gente estava um em cada bancada montando, aí colocou o que eu tinha fechado primeiro e falou, mano, isso aí ainda me zoou. É o índio. Ou é flash ou é índio o problema. Eu falei, a filha da mãe. Sabe quando você dá aquela gorada mesmo? Você fala, você tá fazendo um igual. Aí o menino, o ajudante nosso, pegou, pá, colocou o câmbio. Daniel, vamos ver eu colocar o óleo aqui. Colocou, eu só tô lá de camarote. Só de longe. Falei, ó, é o índio ou é a flecha? Acho que essa flecha tá ruim, viu? Ele falou, tem o terceiro pronto lá, vamos colocar amanhã e vamos ver. Vazou. Nossa, velho. Vazou. Teve que tirar os Ah. 3. A dúvida, se o cliente levou para você essa peça aí, ele paga a mão de obra tudo de novo, né? Manda pro importador, o importador manda lá pra Olha, fábrica onde fez. Dentro do mundo de Alice vai acontecer exatamente Né? isso. Vai demorar Exato. o quê? Uns 90 dias para ter Daí uma pra mais. resposta. E quando vem a resposta é negativa, ó, foi a aplicação, tá? Que foi errado. Bom dia, tchau. E a oficina forneceu, o que aconteceu? Remove tudo de novo, Tranca refaz tudo de vamos novo. trocar e o cliente vai pagar isso daqui, ele vai ter que sair com o carro andando, acabou. E aí você refaz junto, aí você vai perder óleo, porque você desmontou, você não vai ter a Desmontou, mesma você vai quantidade de perder, óleo. Hora trabalhada. horas, enfim. exatamente. Então, Um assim, monte a de galera coisa. às vezes acha que a oficina, a oficina tá ganhando rios de dinheiro em cima da peça. Uma que já entra muito imposto em cima daquilo, certo? Tem jeito. Exato. Se Todo mundo você sabe. Parcelou, vendeu, cartão. você vai ter que emitir É, nota, na verdade, você tem que nota, pagar imposto. tudo Você isso tem, daí. você tem muito sócio na oficina. A tua operadora de cartão é teu sócio, Sim. a Autopeça é teu sócio, o seu colaborador interno é teu sócio, todo mundo é sócio. No ativo, você fica só no passivo. Você só é sócio das dívidas, dos boletos. Os boletos, Então por isso que E- também a gente não aceita. Cara, não Fornecimento de adianta. peça. Deixa o profissional. Você tá levando um lugar onde tem um profissional para te atender, deixa ele resolver o teu problema. Deixa o carro, fala que quero bom. Acabou. Exato, e assim, Olha, eu não tenho condições, pago o diagnóstico. e acabou o cliente tem que assunto. entender que ele não está comprando só a execução do serviço, ele está comprando a garantia. Na nossa oficina, transmissão automática ela tem garantia de 1 ano. Olha. Tem garantia total de 1 ano. Não é aquele negócio, 1 ano ou 5.000 rodados. 5.000 quilômetros. Não, você tem 1 ano. Se você vai rodar 2.000, 3.000, 100.000, 200.000, e não é 1 ano, passou um dia, Daniel, Jefferson, meu carro quebrou, mas passou aqui 2 horas da garantia. Não, pode trazer seu carro de novo que a gente vai resolver o problema. É simples assim. Aqui Então às você- vezes acontece. O nosso problema é peça, né? Uhum. Peça, o vendedor, o cara que te vende peça é 3 meses. Exatamente. A mão de Esse obra é o pode ficar problema. tranquilo que Mas às vezes eu consigo. A gente compra muito. você acaba Cara, criando, você cara, acaba pô, criando meu, um relacionamento legal, né? Como que pode, velho? O carro andou, 3, 4 mil quilômetros, faz 6 meses, mas andou pouco. Aí o cara, vê que consigo fazer, faz uma correria e tal, consegue te fornecer uma peça, você vai lá, troca e devolve pro cliente. Quanto que foi? Não é nada, tá aí. Isso é legal. Entendeu? Então isso daí é legal. Então a gente consegue, com o giro, você consegue dar uma margem também. A gente fala o que é legal de mercado, porque o pessoal também espreme a gente.
Isso é. questão de peças, né? Mas às vezes você luta também, porque, cara, é teu nome. Você não quer que o cliente fale, levei lá, durou 3 meses. Você quer que o negócio dure. Prejuízo financeiro você consegue reparar. Agora, o prejuízo moral, em alguns casos, não tem o que fazer. E você demora anos para construir. Dias Para acabar. para acabar. Exatamente. Vamos mostrar aquelas peças lá e a gente encerra isso daqui e vamos embora para casa. Vamos lá, galera. Vamos pegar umas pecinhas aqui que eles... Coisa linda. Eu vou acho que acabar tirando a câmera daqui que aí a gente consegue... Vamos lá, a gente está aqui no escritório, então não estamos com bancada. Esse aqui é aquele caso que a gente estava falando. Deixa eu tirar o LEDzinho para dar uma... Aqui, ó. Esse aqui é o caso que a gente estava falando do CVT. Um carro, qual é o caminho dele? Um Sentra. Era um Sentra, com uma quilometragem alta e nenhum histórico de manutenção. Que pode reparar, olha o que aconteceu aqui com a correia de transmissão. Ela simplesmente desintegrou. Nossa, velho. E isso aqui é o que vem, é um defeito que é comum na maioria das transmissões CVT, independente do fabricante. Isso culpa do óleo, né? Exatamente, aqui é um carro que não tinha nenhuma manutenção. Culpa do óleo, não. Culpa Tá, me do desculpa. proprietário do veículo que não substitui o óleo no tempo certo. Exatamente. Aqui é a amostra de óleo, né? Vocês já devem ter visto bastante disso. Essa daqui era desse câmbio, essa... Essa aqui, ó. Olha aí, zero, Bem né? bonitinha, É né? muito novo isso aí. Esse aqui é um produto, aquilo que a gente estava falando, que esse é compatível com o sistema CVT. Certo. E esse fabricante aqui é de excelente qualidade, um dos mais antigos do mercado. Então é um produto que você tem confiança e pode aplicar sem medo na Tem transmissão. um flush ali também, ó. Ah, o flush. Exatamente, esse aqui é o flush, que é o Certo. produto que é usado na limpeza da transmissão Esse automática. não é para o CVT, tá bom? Não, esse aqui não é para o CVT. Esse aqui é para toda a transmissão automática, convencional e automatizada. E aqui, alguns, ó, uma amostra de... De fluido aí de alguns fabricantes. É. Esse fabricante é quem originalmente faz para a Honda. Então a gente estava falando daquela questão de alguns fluidos serem específicos. No caso Honda, esse aqui se aplica. Esse aplica. Se você abrir a embalagem do HCF1, você vai ver que esta mesma logo está no lacre da embalagem. Então é simplesmente o mesmo fabricante vendendo no mercado de pós-venda. Certo. Aí beleza, aí não tem rosco. Então é isso. Vamos prender aqui de novo esse trem. Galera. Brincadeira dessa ficou uns 15? Esse carro gastou 14.600, quase 15 mil reais. Por volta de 15 mil. Mais serviço de suspensão que ele autorizou fazer ainda. Mas a oficina ganhou dinheirão. Ah, Né? Ah, bom se fosse. Ganhou um dinheirão. Na né? cabeça do cliente é assim, né? Olha, ele foi Não é 15, bem assim. ele gastou 1.000 e ficou com 14. e aí foi o corpo de válvulas ali que teve que substituir, porque o dele era... Aquilo ali deve ter O rodado. dele, por tudo, então, né? não. A oficina ficou com lucrão, né? Destruiu praticamente tudo. Todo lucro Bem- ficou na oficina. A dona Marta, a Marta já tá aprendendo, galera. Todo lucro ficou na oficina, né? Exatamente, Todo, o né? pensamento De é 15 assim. você lucrou 14 com certeza. É, com certeza. O custo é muito alto, né? O pessoal tem que ter em mente também isso, porque assim, às vezes a gente fala de valores, e aí tem gente que fala assim, ah não, é mentira. Eu tenho essa aqui que eu enviei para o cliente em PDF, dá até para tampar os dados dele e mostrar o valor final lá. O pessoal pede muito valores. Cara, eu não gosto de passar valor. Não gosto, dependente do carro, o que eu não gosto. Eu acho que é uma alto. particularidade. Exatamente. É uma alto, coisa quer que saber assim, como Quando é. você dá uma margem, praticamente Exatamente. cria uma obrigação com o cliente. Exato. O cliente, Exato. você fala assim, ó, olha cliente, aqui fica por volta de R$1. Aí o cliente segurou aquilo na cabeça, R$1, mas pode ficar 1 milhão. Ele tá aqui, R$1, nossa, R$1 é muito barato. Aí quando chega lá é a realidade do 1 milhão. Não, mas espera aí, você me falou R$1. Eu me lembro que Era você de falou 1 a R$1. 1 milhão. Exatamente. Né? Mas não, Você mas falou que não era vai real. considerar Então, o isso. que a gente sempre fala e fala pro pessoal ter essa consciência de que é uma manutenção que ela não é barata, é cara. Não tem jeito. Ponto.
Ponto. Aí usem a imaginação para poder Outra ver coisa, o que é caro e o que é barato. voltando naquela questão que a gente pontuou lá atrás, eu me lembrei agora, na questão de trânsito, stop and go, manter o sistema de arrefecimento do carro em ordem é vital para a longevidade da transmissão. Outro ponto. Sim, é um negócio que a gente vem pegando firme aqui, é as trocas de arrefecimento. Mesmo que tá tudo bonitinho, bacana, você já olha ali, opa, 3 aninhos, já tá. Principalmente dono de Toro e Renegade Flex. Ah, isso é Outro dia eu fiz uma aqui, Façam. era 2022, que fez semana passada. Acho que sim. 2022 o carro, 40 mil quilômetros já, que ele, no início ele falou que viajou bastante, porque estava fazendo serviço longe. Já foi, troca do arrefecimento eu já fiz. Melhor O coisa. cliente às vezes pode pensar, nossa, mas o que tem a ver o sistema de Tá arrefecimento? empurrando Você tá o empurrando o serviço. Tá me serviço. jogando o serviço goela abaixo. Vou contar uma história aqui de um Peugeot 207 que passou pela oficina. Aí vocês vão entender Tem um martelo aqui para bater o nele agora. porquê. Sabe o que é você sonhar? Eu apelidei o carro de Chapolin Colorado, porque ele era Ele é vermelho. vermelho. Eu sonhava com 207. Quando ele ia embora, eu voltava. Eu dei uma batida e tava lá. Exatamente O isso. carro veio para fazer serviço de transmissão automática, certo? Tinha um defeito na transmissão que foi reparado. Ponto. Legal, legal. O carro tinha um problema que só depois que você rodava com ele ali por volta de 15 a 20 minutos, o câmbio começava a funcionar totalmente irregular, entrava em modo de proteção, e aí você puxava lá o código de avaria, não dava código de avaria, o carro também não tinha nenhuma situação que demonstrasse problema, e aquilo foi criando aquelas coisas, né? Que você já começa a achar que o carro tem inteligência artificial. Falar, não, o módulo está pensando que por ser terça-feira de manhã ele não gosta de funcionar. Ali é onde você já está completamente perdido. Já tá, já Dor de mais cabeça, louco Porque que- você tem lá, peraí, essa transmissão foi reparada. Todos os itens dentro foram trocados originais. Todo o Procedimento. ajuste e procedimento foi cumprido. Não existe código de anomalia. No fluxo de dados, tudo está em ordem. Pressão dentro do que tem que estar. Todos os sinais batem. Motor não me dá nenhum sinal de problema, todos os sinais batem. Aí começou um problema, e esquentava e tal, e vai. Cara, eu não te cortando, o pior é que tinha dia que era assim. Eu pegava, saía com o carro daqui da tua loja, ia lá pra minha loja que é 30, 40 km de distância. Perfeito. Se não pegasse trânsito. Pegou trânsito. Pegou acabou. 10 minutos de trânsito, acabou o carro. E vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Meu, ó, é o seguinte, instintivamente a gente vai trocar aqui o trocador de calor do câmbio, porque ele pode estar com ineficiência, e aí a gente está com um sintoma aqui que não é visual nem para o equipamento, nem para a gente. Beleza? Beleza. Trocamos o switch do trocador do câmbio, e aí nada. Exatamente igual. Aí você já pega aquela informação e tira da frente. E mais um monte de tempo, teste, eventualmente o corpo de válvula pode ter um problema que não é visível. Substitui o corpo de válvula, exatamente igual. E aí pensando aquela que você já está rendido com o carro. Você já está rendido, você já está vendo qual que é a FIP dele. É, Você já está assim, qual que é a FIP Exatamente. desse carro. Deixa eu ver se eu tenho uma grana aqui. E aí a gente olhou, tava olhando o carro, que às vezes quando a gente está muito perdido, você dá uns passos para trás. Vai enxergar outra coisa. Vai Cara, enxergar é outra uma coisa. É. Vamos resolver outra coisa. Aí a gente conversando, trocando ideia, não sei o que, olhando, cara, legal. O radiador dele tava estranho. Aí a gente, opa, peraí, tem coisa nova aqui pra ver. Aí olhamos, o radiador era novo, até aí pouco importa, muito bom que seja novo, né? E aí olhando ele, tinha um outro Peugeot lá, um escapete com um câmbio automático também. A gente foi dar uma olhada, o que acontecia? Para resumo, para não estender muito. A dimensão da colmeia do radiador no 206 era 2/3 do original, era um radiador de reposição. Quando a gente removeu o radiador, os tubos por onde entrava o líquido de arrefecimento para ir até o trocador do câmbio e voltar, tinha uma passagem de uns 2 milímetros. No original eram 6. Nossa. Então assim, o câmbio aquecia, não era suficiente para poder registrar um problema, mas gerava sintoma, e para o carro não tinha problema nenhum, que a parte que competia lá o motor estava ok. Tava ok, era só na parte do
Então, assim, arrefecimento. para quem Nossa. acha que o sistema de arrefecimento do veículo não implica no câmbio, Muito. Aí eu perguntei pro cliente, né? Você trocou o radiador do seu carro? Troquei, é novo. Eu falei, tá. E onde você trocou? Tal lugar. Tá bom. Liguei lá, ô fulano, tudo bem? É o Daniel aqui da oficina tal, assim, assim. Estou com um radiador aqui, ó, tem a notinha, o cliente me enviou a foto, ele comprou aí com você. Ah, é, de um 206, né? O carro dele é mecânico. Eu falei, não, o carro aqui é automático. Não, mas é tudo igual do manual serve. Eu falei, não faz isso comigo, não. Cris, era assim, ó. O radiador que ele comprou era isso e o radiador original do carro era isso aqui. Fora a entrada e saída de água que era... E assim, você tá naquela coisa que às vezes você tá no automático. Puta, fiz o diagnóstico aqui, o problema é do câmbio, fiz o reparo no câmbio e o carro... Tô lá com o scanner, modo de proteção, temperatura lá em cima, você fala, meu Deus do céu. Puta, e vai, testa, e vai, testa. O radiador que ele comprou para um carro manual. Aplicação errada. Porque era para estar vedado lá onde que colocaram um tubo para poder colocar a mangueira do trocador de calor. Vedado, né? Aí que fizeram? Fizeram uma passagem muito restrita de água lá. E não conseguia trocar calor com eficiência no câmbio. Bom, tá aí. A gente pega muito problema nos trocadores de motor hoje. Pega muito problema, eles entupidam. Não circula água, o óleo está trabalhando quente. E aí às vezes o cliente fala, poxa, mas do nada O que meu tem a carro ver o deu radiador? Esse problema? Mas nada por no quê? motor rajou, É. né? Do Nossa, nada. do Por que nada, será? eu senti aquele cheiro de embreagem queimada vindo do câmbio. Quanto tempo tá andando assim? A gente fala que é um defeito que ele tá no escuro lá, ele tá quieto, o cara não percebe, entendeu? Se ele Exatamente. encostar o carro na oficina, fazer a revisão da oficina, conhecer o sistema para... Opa, vamos ver se isso daqui tá acontecendo aquilo? Vamos. Ó, E nesse- tá. Então você já no sabe que caso- você já tem que tratar hoje. Exato. Você vê, no caso do Peugeot, o radiador para o motor ele era o suficiente para Mas manter o pra o motor sem câmbio- aquecer, mas para o câmbio já faltava. Porque qual que é o maior indício quando a gente tem um problema de arrefecimento? O motor trabalhando ali fala da faixa ideal dele. Porque a gente já Sim. teve problema com E o a radiador, temperatura não onde o subia no câmbio painel. estava superaquecendo, mas o motor também. Beleza, tá indicando. Legal, já Radiador. tem um sinal aqui dizendo pra gente que algo está errado. Nesse caso, não. Não tinha. Aí você bateu o olho e fala, peça nova, legal, então tá boa. É. E geralmente é onde você vai apanhar, porque tudo que você fez tá certo Exatamente. e o problema tá lá num detalhezinho bem besta. Um detalhe bobo. Bom, isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem precisar da AMG, certo? A Certo. Franca Gomes. Só No Instagram. No Instagram, arroba MG Automático. Precisar da TSI, arroba TSI, oficina TSI Cars, né? Já sabe, deixa aquele like, compartilha o vídeo, informação top aí e, meu, compartilha aí que isso daí precisa viralizar, hein? Dá uma força. Quem tiver precisando de transmissão, troca de óleo, transmissão, manutenção, é só transmissão, certo? Certo, só Certo. transmissão automática. Especializado em transmissão automática. Isso daí, vocês podem procurar eles que eu gosto de mexer agora só nos dupla embreagem. Parece às vezes você vê Você que gosta é o Daniel, o que é? Eu não quero mexer com isso não, meu negócio é uma coisa mais... É, legal, aqueles DQ200, que gosta de quebrar bastante, mas isso daí. Por aí tá? vai. Vamos ficar nesse daí que já tá bom, já. senão é Dor de muita cabeça, meu né? Deus do céu. É muita loucura. Cada um com seus dores de cabeça. Pois é, eu prefiro passar para eles. Às vezes indico até o cliente, meu, tá aqui, ó. Vai lá e vê lá, se vira, tá aí. O que eu podia fazer era Eu isso. podia fazer, eu fiz, tá aí, Te vamos lá. indiquei alguém. Outra coisa, se a galera quiser fazer um treinamento bacana, Pode entrar em contato com a gente ou entrar em contato também com o Cris, que a gente está com um projeto legal. põe aí nos comentários aí, Sim, vê, sim. manda mensagem que a gente pode montar Sim, uma data trazer aí, um treinamento para cá, bem didático na bancada. Uma E coisa- assim, pegando uma coisa que a gente gosta de fazer, é começar do começo. É pegar aquela transmissão que ela não tinha eletrônica embarcada nenhuma, que foi o que a gente fez no treinamento lá na oficina, para o pessoal que realmente está ali começando, é bem leigo, fala, meu, eu quero aprender como realmente funciona o sistema. Aí você tem a parte mecânica e depois a gente tem a parte eletrônica com o carro no elevador, fazendo leitura de parâmetro, simulando defeito para o pessoal resolver também, porque é importante. Sim. Então, Porque tem- qual que é a nossa ideia? É ensinar de forma objetiva
na linguagem que a gente tem dentro da oficina. Dentro da oficina. Se a linguagem gente do mecânico. Se for né? usar uma coisa técnica demais, ele vai ter um monte de informação e não vai conseguir Não usar vai saber nada. usar, exatamente. Entendeu? Então a Vai gente tem uma linguagem mais adaptada e é o que a gente usa também. Então a Exatamente. gente quer passar de forma bem concisa. É o as dia a informações. dia, né? É o dia a dia. É, a didática É o pátio da do dia a oficina. dia. É o pátio. Pátio de Se oficina. você quiser aquela coisa mais técnica ao pé da letra, opa, vamos fazer mais técnica lá ao pé da letra, usar todas as palavras que tem no manual, tudo bonitinho, mas aquela coisa também no dia a dia se torna uma coisa prática E é o que funciona. e é o que funciona. O Você carro vai, entra e tem que sair. você Esse vai é o objetivo. aprender como funciona o sistema, como repara o sistema e no eventual reparo ele te apresentar um problema, você tem ali a linha de raciocínio para seguir e falar, opa, eu tenho aqui, não fica aquele negócio, Exatamente. põe o câmbio, tira o câmbio, põe o câmbio, Tô tira o câmbio. perdido no... Exato. O ideal é que você tenha compreensão do sistema. Se você sabe como ele funciona, você sabe que teste você vai executar para ter o resultado ali da dúvida que você tem. Né? Se você conhecer o sistema, para que serve uma planetária, como ela funciona, para que serve um solenoide, como ele funciona. Galera, já foi 1h15, acabou a bateria, trocamos bateria e vamos encerrar aqui. Vamos Isso. lá, volta a palavra aqui para nós. Então, para resumir, um curso para quem quer aprender, quer pensar o câmbio automático, seja você de oficina, entusiasta, quem quer entrar nesse mundo aí, ganhar um pouco mais de conhecimento dentro do que a gente consegue passar aí da melhor forma possível. Aumentar o ticket médio da oficina, atender bem o teu cliente, saber explicar para o teu cliente, né? Às vezes você Exato. nem vai fazer o serviço, você não quer, mas você tem o conhecimento ali para poder orientar e fazer a coisa certa. Só de você ter esse conhecimento, você já entrega algo a mais para o seu cliente, né? Você pode pegar o carro, você pode fazer um diagnóstico e falar, olha, aqui o seu problema realmente é na transmissão, ela deveria estar funcionando de tal forma, não está, possivelmente o problema está aqui, mas ainda eu não faço esse reparo. Eu não trabalho nessa parte, Exato. Gestão tudo ok, você ganhou o teu e atendeu o cliente vai ficar satisfeito. Querendo ou não, você vai aprender a fazer a troca de óleo do jeito certo, procedimento certo. Tudo isso também a gente coloca lá para poder entregar mais também para quem vem fazer o treinamento com a gente. Amplia a grade de conhecimento. Né? Exatamente. E conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais, nunca é demais. Então é isso, galera. Fica a dica aí, já sabe. Tá afim, coloca que daí a gente monta um grupo da hora, precisa, Sim. né? E Fazer tem todo um isso aí. suporte também depois do treinamento. O pessoal que fez eu treinamento fiquei com a sabendo gente, que os caras foram o suporte lá era pra de Campos do 6 Jordão. meses, já tem um ano já. Já tem um ano que ela suporte, era só 6 meses. Já tem um ano, mas isso que é da hora, cara. Isso É porque a troca de informação tem coisa que não, essencial. não E tem outra, gente que não não pode faz. também oferecer um curso e depois deixar órfão, né? Exatamente. Tem coisa que não é só o valor lá, o dinheiro. A gente, pô, o menino fez o treinamento com a gente, 2 dias depois entrou um C3 para fazer o câmbio. Eu tô com medo. O que tá com medo, cara? Você fez o treinamento, Esse trem. desmonta tudo e joga na bancada. Mas e aí? Eu falei, ó, sábado não, porque a gente vai trabalhar, mas domingo, se você estiver esperando nós com um chocolatezinho quente aí, pode esperar que a gente tá chegando. É mentira. Eu falei, então tá. Domingo, 8 horas da manhã, nós estávamos na porta da oficina para montar ele e 4 com ele. Isso daí, galera. Então, já sabe, deixa aí. Qualquer coisa, manda mensagem no Insta da MG ou na... manda no deles, que nossa, às vezes eu não consigo ver muito, Sim. tá? Mas comentário dos vídeos também a gente consegue pegar uma referência. Abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais. Obrigado, até a pessoal. próxima. Até mais. Valeu.